Olá a todos, olá irmãos, e aí, como vocês estão nesse período? Eu acredito que neste momento Deus está falando muito aos nossos corações. Então deixe o seu coração aberto para aquilo que eu vou falar agora, para essa meditação, para esse momento. E dizer que eu quero falar palavras rápidas, eu vou tentar, dessa vez eu vou tentar. Porque aquilo que está dentro de mim é algo que o Espírito Santo falou muito comigo a respeito nessas últimas semanas. Foi algo que mudou muito a minha visão, a minha cosmovisão a respeito do Evangelho. E então deixe seu coração aí aberto e que você possa ouvir a voz de Deus também. Amém? Bom, vou basear um pouco a meditação de hoje em Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, a partir do verso 1 até o verso 5. Diz assim: Por essa época, Jesus foi informado de que Pilatos havia assassinado algumas pessoas da Galileia enquanto ofereciam sacrifícios. Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros da Galileia? Perguntou Jesus. Foi por isso que sofreram? De maneira alguma. Mas se não se arrependerem, vocês também morrerão. E quanto aos 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles? Eram mais pecadores que os demais de Jerusalém? Não. E eu volto a lhe dizer, a menos que se arrependam, todos vocês morrerão. Bom, nessa época aqui, Jesus até que estava falando um pouco sobre os fins dos tempos e naquele momento estava acontecendo o caos. Pilatos começou a assassinar várias pessoas no meio de um lugar onde ofereciam sacrifícios e as pessoas começaram a dar suas opiniões sobre aquilo que estava acontecendo. E Jesus sabe, né? Jesus conhece os nossos corações e ele viu naquele momento que os judeus estavam dizendo, né, declarando que Pilatos, até aqueles galileus que eles falam aqui, né, os galileus eram mais pecadores por ter ocorrido esses assassinatos e também até a torre de Siloé e etc. Então estava acontecendo um caos naquele momento. Mas o que eu quero citar aqui, que chamou muito a minha atenção quando eu li com bastante atenção esse texto, é que no momento de caos é muito fácil dar opiniões. O Espírito Santo começou a falar muito comigo a respeito disso, porque é nessa época que vão aparecer pessoas que são especialistas em muitas coisas, como na área da medicina, na área política, na área econômica, e começam a encontrar algum erro, algum defeito, alguma coisa, ou na gestão, seja onde for. Eu não vou defender ninguém aqui, porque eu acho que o Evangelho, ele defende a verdade. Então aqui eu estou falando a verdade, aquilo que o Evangelho diz, aquilo que a Bíblia realmente fala. Mas nesse momento, como igreja, a gente tem que ter um olhar um pouco mais sensível e não um olhar crítico. A gente tem que tomar muito cuidado, porque o olhar crítico muitas vezes tira a sensibilidade. A crítica muitas vezes, as nossas opiniões sobre as coisas que não têm fundamento, nos levam um coração com uma frieza muito grande que a gente não consegue mais enxergar a dor do outro. E nessas últimas semanas eu estava assistindo na TV cenas dentro dos hospitais, as coisas que estavam acontecendo ali dentro, mortes e etc. E naquele momento eu estava olhando
E aquilo começou a queimar no meu coração. Eu falei assim, Jesus, o que está acontecendo? E naquela hora o Espírito Santo falou comigo algo que é, Thalita, infelizmente tem muitos especialistas que estão dando opiniões se é pecado ou não é pecado, se aquela pessoa está em pecado ou não, se aquela pessoa está errando ou não, e não estão chorando junto com aqueles que estão chorando nesse momento. Poucos estão chorando com aqueles que estão chorando neste momento. Tem muitas pessoas hoje que não vão estar com seus familiares, com seus entes queridos, vivos no Natal, no Ano Novo, por conta de tudo isso que está acontecendo. Muitas vezes a frieza dentro do nosso coração tira a sensibilidade daquilo que Deus está fazendo. Tira a sensibilidade da voz do Espírito Santo em querer ajudar as outras pessoas. Neste momento, como as Escrituras mostram muito isso, esse momento de orar, exatamente isso, é orar, mas também chorar. Se nós oramos sem a sensibilidade, se nós oramos sem o choro, isso mostra a frieza que há no nosso coração. Como assim? Novo Testamento, Jesus é o exemplo disso. Jesus, quando ele viu o povo de Israel que não reconheceu que Jesus era o ungido, o Messias, Jesus ali chorou pelo povo, querendo que o povo se arrependesse. Mas o povo, ele não se arrependeu. E aí veio a destruição. Jesus chorou por aquele povo. Antes de Jesus também ressuscitar Lázaro, ele chorou. Antes de Jesus ressuscitar aquele filho da viúva de Naim, ele teve compaixão. No Antigo Testamento a gente vê profetas que antes de proclamar, choraram. Neemias, antes de ele construir um muro, ele chorou. Jeremias, um livro especialmente sobre as lamentações desse profeta, a respeito da destruição que os caldeus provocaram, que foi através da permissão de Deus. Abacuque, enfim, e outros profetas menores, como Joel também. Isso mostra que realmente os fins dos tempos mostra a frieza que teremos nesses últimos dias que nós estamos vivendo, mostra frieza muitas vezes. Eu creio sim que tem muitas pessoas que estão chorando, estão orando, estão intercedendo com choro, com lágrimas, mas incrivelmente eu vejo que muitas pessoas estão orando, mas não estão derramando lágrimas. Não há uma certa sensibilidade daquilo que está ocorrendo. Estão querendo mostrar suas opiniões, mas não estão querendo mostrar as suas lágrimas. É neste momento que Deus ele está alertando a igreja de chorarem, de se rasgarem, rasgar o coração, como Joel diz, rasgar o coração, se quebrantarem diante de Deus e se arrepender. Pilatos pecou, os galileus estão em pecado. Jesus fala, ele entra nas opiniões públicas dizendo, ei, não é só eles que estão em pecado. Lembre-se que Pedro diz em sua epístola que o julgamento cairá primeiramente na casa de Deus, na casa de oração. A casa de oração cairá primeiro o julgamento. Então nós, como igreja, nós devemos se arrepender também. Não é apenas políticos, gestores, mas primeiramente a casa do Senhor precisa ser arrumada. Chorar, se lamentar,
É nesse momento que Deus está nos chamando para nos rasgar. E não apenas para a cura externa, uma cura de uma forma física, mas de uma cura espiritual, de uma cura no coração, de chorar com os que choram e rir junto com as pessoas que estão rindo, porque tem muitas pessoas que venceram essa batalha, que estão conseguindo comer sozinhos, que estão conseguindo se levantar, estão respirando. A gente também tem que se alegrar com isso. Mas eu acredito que a igreja, como todo, o corpo de Cristo, precisa agora se lamentar e não expor a sua opinião se o Pilatos está em pecado ou não, porque o julgamento cairá primeiro na casa do Senhor. Chorar, não olhar mais para si. Ai, agora como eu vou viver? Não, como o outro vai viver. E Deus, ele tem me despertado sobre isso, que muitas vezes a gente quer fazer tantas coisas, mas sem lágrimas. Neemias é um grande exemplo para mim, porque antes de Neemias sair daquele palácio, ele chorou. Antes de Neemias construir um muro, ele chorou por um povo, não por causa dele mesmo, mas por causa de um povo. Jonas já foi diferente. Jonas, ele se preocupou tanto com a planta que ele não se preocupou com a cidade. A gente vê isso em Jonas capítulo 4. E isso nos mostra que, como Jonas, como ele não se lembrou de onde Deus o tirou, muitas vezes a gente esquece de onde Deus nos tirou. Uma cidade está necessitando da igreja, não uma cidade, mas uma nação. O mundo precisa da igreja que chora. Que as nossas intercessões possam ter lágrimas, porque há muitas pessoas que estão chorando nesse momento e a gente quer expor opiniões. A frieza mostra que nós precisamos não de opiniões, mas de lágrimas. Que a dor do outro possa tocar o nosso coração. Allen Wood, ele diz algo muito interessante que é: se você quer tocar no coração de alguém, que primeiramente a dor do outro, desse alguém, toque no seu coração primeiro. Que nós possamos chorar, que nós possamos chorar com os que choram e rir juntamente com as pessoas que estão rindo também, que estão felizes. Mas que a gente nunca possa perder essa sensibilidade, que a gente nunca possa perder esse foco, que a verdadeira intercessão tem a ver com a nossa sensibilidade espiritual, que a gente possa ser mais sensíveis, que nós possamos ser mais sensíveis neste momento, que nós possamos chorar, nos rasgar, principalmente olhar para nós. Deus, se há algum caminho mal dentro de mim, retire-se. Assim, eu acredito que neste momento Ele está nos transformando de glória em glória para sermos parecidos com o Filho. O Sermão do Monte fala exatamente sobre a misericórdia. Se nós formos misericordiosos, Deus, Ele mostrará a sua misericórdia. E nesse momento que Deus está querendo colocar no nosso coração a misericórdia e a compaixão, eu acredito que depois dessa pandemia a gente vai servir com compaixão, com mais misericórdia e olhar mais para o outro e sorrir junto com aqueles que estão sorrindo e chorar com aqueles que estão chorando neste momento. Então vamos continuar, vamos perseverar, vamos continuar com esse coração que está cada dia mais focado no reino de Deus e cada dia olhar para nós mesmos e ver: Senhor, eu preciso me arrepender. Primeiramente eu preciso.
e expressar opiniões, isso expressa, na verdade, a frieza que há em nós. Vamos chorar. Esse é o momento de se lamentar. Esse é o momento de nós termos mais sensibilidade. Que Deus te abençoe, que Deus possa cada vez mais criar em nós um coração puro, um coração igual ao de Jesus, o coração que tem compaixão, o coração que olha não para si mesmo, mas um coração que olha para o outro e quer construir algo para que Deus possa revelar a sua glória. Que Deus te abençoe e te guarde. Amém?